Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, eu quero continuar tratando com os senhores a respeito da denunciação da lide. E eu quero tratar no vídeo de hoje a respeito de algumas características, bem como sobre as hipóteses de cabimento desse instituto. Quando eu falo de características, o que eu quero ver com os senhores nas características são essas aqui. As características de denunciação da lide ser uma ação autônoma, dela ser incidental, dela ser regressiva e também dela ser uma demanda eventual. Geralmente, inclusive, é assim que a denunciação da lide é conceituada pela doutrina. Uma ação autônoma, incidental, regressiva e eventual que vai discutir ali um direito de regresso para suportar decorrente de lei ou de contrato para indenizar ou para ressarcir o denunciante das despesas oriundas da sucumbência na ação originária. Basicamente, essa é a noção que se apresenta em sede doutrinária sobre a denunciação da lide, o que já vimos nos vídeos anteriores também. Quanto às hipóteses de cabimento, nós temos que ver aquilo que se encontra do artigo 125. E aí no inciso 1º ele trata lá sobre a evicção e no inciso 2º trata das demais causas de ressarcimento oriundo da lei ou do contrato. Aí nós veremos no momento próprio. Então, quanto no que se refere às características, vamos começar vendo, portanto, as características da denunciação da lide. Da onde que nós podemos afirmar que a denunciação da lide ela é uma ação autônoma? Bom, nós já tratamos da circunstância da denunciação da lide, que está prevista a partir do artigo 125 do Código Civil, do Código de Processo Civil, me perdoem. No seu parágrafo 1º, ele dispõe lá: o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, não for aceita, quando ela deixar de ser promovida, quando a parte não tratou dela incidentalmente, ou não for permitida. A hipótese de que se tem uma vedação legal, como no procedimento
dos juizados especiais cíveis. A Lei 9.099 veda a intervenção de terceiro, salvo engano, no seu artigo 10. O que a gente quer dizer com ação autônoma é o fato dela ser, portanto, independente. Tratar-se, portanto, de uma nova demanda, distinta da demanda original. Nós já tratamos aqui da demanda originária, que nós teremos a demanda 1, e na hipótese da denunciação ter sido proposta pelo autor, em face do terceiro denunciado, nós teremos uma outra demanda entre o autor da demanda originária, que vai ser o denunciante. Então aqui nós temos na demanda originária a demanda 1 e aqui nós temos a demanda 2. São duas demandas, portanto, demanda de natureza autônoma em relação à primeira. Veja, são distintas, são duas demandas distintas. Isso os senhores vão encontrar claramente no artigo 125, parágrafo 1º do CPC, como adiantamos. Segunda característica que eu quero ver é o fato dela ser incidental. O que significa afirmar que a demanda é incidental? É porque essas duas demandas, demanda 1 e a demanda 2, são discutidas em um mesmo e único processo. Então, veja, nós temos um único processo. O processo é um só, é um processo único. Significa dizer que esta segunda demanda, a D2, ela é discutida incidentalmente nesse mesmo processo. E isso vai ficar claro com a leitura do artigo 129 do CPC. Vamos a ele. Olha o que dispõe o artigo 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará, o mesmo juiz, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Então, sendo o caso do denunciante ser vencido na ação principal, ou seja, nesse nosso caso aqui, o réu foi o vencedor e o autor, o vencido, na demanda 1, isso vai ensejar, portanto, o julgamento da demanda 2. Aonde? No mesmo e único processo. Tá certo? Bom, o fato da demanda, denunciação da lide, ser uma demanda regressiva, nós já tratamos muito claramente no artigo 125. Também, vejam. É admissível a denunciação da lide. Pode ser proposta por qualquer das partes, autor ou réu. Olha o parágrafo 1º. O inciso 1º, que nós veremos dentre as hipóteses, já fala da evicção, os direitos que da evicção lhe resultam, que já decorre de uma análise de uma obrigação legal de ressarcimento. Inciso 2º. Aquele que estiver obrigado por lei ou por contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. E o parágrafo 1º. O direito regressivo será exercido. Então, nós temos aqui, artigo 125, inciso 1º e 2º, bem como também o parágrafo 1º do CPC. Tá certo? Bom, e a última característica que eu quero trazer à baila para os senhores nesse vídeo de hoje é a eventualidade. A denunciação da lide possui natureza eventual. Da onde que se extrai a eventualidade da denunciação da lide? Vejam que se encontra do artigo 129, parágrafo único do CPC. Vamos voltar ao 129. Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, então, se na demanda originária o denunciante, o A, for vencedor, significa que ele não vai ter nenhum prejuízo. A ação ela é regressiva, para que o denunciado ressarça um prejuízo de forma regressiva,
Um prejuízo da parte originária. Mas, se o denunciante for vencedor, ele não vai ter prejuízo. Logo, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. O que importa, portanto, é a parte inicial do artigo 129, parágrafo único. E aí nós temos que ver também as hipóteses de cabimento da denunciação. E as hipóteses de cabimento da denunciação estão previstas no artigo 125, em seu inciso 1º e também em seu inciso 2º. O que o inciso 1º do artigo 125 dispõe? Ele trata lá do instituto da evicção. Vamos ao dispositivo. 125, inciso 1º. Se o denunciado... Não, esse é o 128, me perdoem, vamos ao 125. É admissível a denunciação da lide promovido por qualquer das partes, inciso 1º, ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. E a evicção está prevista no Código Civil a partir do artigo 447. Então, olha, a evicção tem previsão nos artigos 447 e seguintes do Código Civil. Ele fala dos direitos que da evicção lhe resultam. Vamos ver. Artigo 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. O alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia, ainda que a aquisição tenha se realizado em asta pública. O artigo 448 é importante. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar ou diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. O 449 é mais importante ainda, que ele trata lá, olha, não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, ou seja, se ocorrer a evicção mesmo com a cláusula que a exclui, tem direito o evicto, que é o adquirente, o alienante é quem pratica a evicção. O evicto é o adquirente, a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção ou dele informado, tendo conhecimento do risco, não o assumiu. Artigo 450, para encerrar. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, que é o adquirente, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou, 3 incisos. Então, são 4 os direitos que resultam da evicção. Quando o 125, para inciso 1º, trata os direitos que da evicção resultam, leia-se artigo 450. Um primeiro direito, restituição integral do preço. Um segundo direito, indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir. Inciso 2º, indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção. Inciso 3º, as custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído. Tá certo? Bom, para encerrar aqui, parágrafo único do 450 do Código Civil. O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa, na época em que se venceu, e proporcional ao desfalque sofrido no caso da evicção parcial. Então vamos voltar aqui. No que consiste a primeira hipótese de denunciação da lide, que é a evicção? A evicção é entendida, portanto, como a perda de um direito material em razão de uma decisão judicial por conta de fundamento anterior. A lógica da evicção, portanto, é que haja, em primeiro lugar, a perda de um direito material por decisão judicial. E o fundamento dessa decisão judicial, decisão judicial, seja uma causa
pretérita à aquisição. Ou seja, quem deu causa à perda do direito material não foi o adquirente. Então, ele vai a juízo em face do alienante. Então, na verdade, a evicção consiste numa garantia de ressarcimento de eventual prejuízo sofrido pela garantia de ressarcimento ao adquirente. Pelo alienante. O alienante responde pelas causas que sejam pretéritas à aquisição, logo, de responsabilidade do alienante. E aí é importante ter em mente o que era previsto no artigo 456 do Código Civil. O artigo 456 do Código Civil tratava a denunciação como sendo obrigatoriedade da evicção. Então, ocorrendo a evicção para fazer jus àqueles direitos que o 450 do CPC trata, pelo 456, a parte interessada tinha que obrigatoriamente mover uma denunciação, como sendo uma demanda, incidente, um processo em curso. Aí, meus amigos, o que é importante perceber é o seguinte: isso não subsiste mais na lógica do novo CPC. Primeiro que pelo artigo 125, ele já dá um indício de que se trata de faculdade, porque ele diz lá, poderá. É admissível a denunciação da lide. Ela não é obrigatória, ela é admissível. E o parágrafo único deixa claro que o direito regressivo será exercido por uma outra ação autônoma, em outro processo, quando a denunciação da lide for indeferida ou quando ela deixar de ser promovida pela parte. Então, pelo artigo 125, tem nada de obrigatório. Mas, se não fosse isso suficiente, vejam, também o artigo 1072, inciso 2º do CPC, revogou o artigo 456 do Código Civil. Por isso, quando eu fiz menção a ele, eu fiz menção no passado. Ele dizia que era obrigatório. Esse dispositivo não subsiste mais no nosso ordenamento, porque o Código de Processo Civil revogou. Então, mesmo na evicção, nós temos a lógica aqui, portanto, da facultatividade. Tá certo? Bom, e o que o inciso 2º, a outra hipótese de denunciação da lide, nos traz? Trata das demais hipóteses de obrigação de ressarcimento. A denunciação da lide sempre pressupõe uma obrigação de ressarcimento. Então, são as demais hipóteses de obrigação de ressarcimento previstas em lei ou contrato. Mas quero chamar a atenção aqui para os senhores o seguinte, olha, as demais hipóteses, porque nós já vimos aqui que a evicção é uma hipótese de garantia de ressarcimento decorrente da lei. E aí vem o inciso 2º do 125 e diz que vai ser admissível a denunciação da lide quando tivermos uma obrigação de ressarcimento decorrente da lei ou do contrato. Então, esse inciso 1º já está inserido no inciso 2º. Por que ele subsiste, então? Por uma razão histórica, meus amigos. Tá? Porque esse instituto da denunciação da lide surgiu nesses casos de evicção. Então, aqui é uma razão histórica. E um exemplo de denunciação da lide, obrigação de ressarcimento em razão de um contrato. Caso clássico das seguradoras. Não é exclusivamente, tá? Essa a hipótese,
não há obrigação de ressarcimento exclusivamente quanto às seguradoras, mas evidentemente as seguradoras são um exemplo muito interessante. E aí, para encerrar esse vídeo, para não deixar ele muito extenso, fazer aqui rapidamente uma observação. Há uma extensa controvérsia sobre o cabimento da denunciação da lide, né, em caso de responsabilização direta do ente público por ato de seu agente. Essa responsabilidade direta, os senhores sabem bem, está prevista lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então vocês imaginam que nós temos um processo em que um autor vai a juízo em face do réu. Esse autor aqui seria a vítima, quem suportou o prejuízo. O réu seria o ente público. A causa fundada no artigo 37, parágrafo 6º. Então, como causa de pedir a responsabilidade direta que o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição traz em relação ao ente público, a questão é se pode o ente público denunciar a lide a um terceiro, formando aquela ação autônoma, incidental, regressiva e eventual, sendo esse terceiro aqui, claro, o denunciado, sujeito passivo da denunciação, e esse terceiro seria o agente causador do dano. Há uma certa controvérsia. A doutrina majoritária, a posição que parece majoritária é que inadmite, e aí quem inadmite vai fundamentar essa impossibilidade no fato de que o ente público, ele responde. Então aqui haveria uma responsabilidade objetiva, ao passo que o agente vai responder por uma responsabilidade subjetiva. E aí, essa denunciação da lide seria, essa demanda incidental, essa segunda demanda de denunciação da lide, seria prejudicial ao autor. A lógica da Constituição foi facilitar a vida do autor, deixando que o ente público responda diretamente, e a denunciação, na lógica desses autores, seria, portanto, prejudicial ao autor. Quem defende o cabimento vai sustentar que é cabível a denunciação da lide, basicamente porque, em primeiro lugar, não há essa limitação, essa restrição no ordenamento jurídico, na lei. Veja, lá entre o artigo 125 e 129, não tem nenhum lugar dizendo que vai ser cabível a denunciação da lide nas hipóteses em que se mantiver a responsabilidade, ou nos casos em que a denunciação não traga uma discussão nova e complexa no processo. A demanda regressiva pode ter uma questão de complexidade, tá? E que, por fim, seria admissível porque o norte maior seria a ideia de economia processual, e que o processo não é exclusivamente do autor, mas que há interesse também do réu, do ente público, na satisfação de uma vez só portanto, eu diria de regresso que o ente público tem em relação ao agente poderia ser implementado no processo. Mas essa é uma discussão, como eu disse, isso é um ponto em que nós temos uma controvérsia e não uma definição a respeito. Então há divergências, portanto, doutrinárias e jurisprudenciais, nós apresentamos aqui para vocês o que de mais importante tem, tá certo? Então, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus. Não acabou a denunciação da lide ainda, nós veremos pelo menos mais um vídeo, talvez mais dois. Eu acho que um vídeo a gente resolve a respeito da denunciação da lide, que é a intervenção de terceiro
mais importante do ponto de vista prático, a que mais se verifica na prática. Tá certo? Então é isso. Até uma próxima. Fiquem todos com Deus.